não vou fazer conjuntura. Eu dizia para o Carlos até num e-mail que a conjuntura ela é meio míope. Você vê agora, mas você perde o sentido do processo. Então, o meu texto seria mais bem o processo histórico que estamos vivendo neste novo milênio. Eu não vou encher a paciência de vocês de números, de dados, eu vou ver mais os grandes elementos da evolução mundial, porque nós hoje, no mundo da globalização, temos que ver a nível mundial, a igreja, também a nível mundial, e depois, concretamente, a sociedade brasileira e a igreja brasileira. Então, eu vou navegar entre essas 4 dimensões, dimensão internacional da sociedade, dimensão internacional da igreja, a sociedade no Brasil e a igreja no Brasil. Passo de um para outro porque eu acho que é uma grande inter-relação. Vou procurar ser o mais didático possível. Eu estou falando sentado porque eu tenho uma certa dificuldade de ficar muito tempo em pé. Então, aqui, sentado, eu fico mais à vontade. E eu retomaria do que ontem falou o Jorge Cláudio. O Jorge Cláudio ontem nos falou da modernidade e da secularização, vocês lembram? Eu hoje quero falar da crise da modernidade. Quer dizer, essa modernidade que durou 500 anos, ele nos colocava lá do século XV, ela está se esgotando, ela está acabando. E nós estamos num período, então, de fim de época, de fim de tempo, e a possibilidade do nascimento de um novo tempo. Um historiador que eu aprecio muito, o Fernand Braudel, ele diz que essa modernidade, ela mostra os sinais de esgotamento em 1971, 72, com a crise econômica, com o problema da moeda, do dólar, etc. Eu faria uma pequena distinção. Eu acho que essa modernidade, ela começou a desaparecer, a entrar em crise, em 1968, com a rebelião dos jovens no mundo inteiro. Houve como que uma quebra aí. E nós estamos vivendo, diz o Braudel, o que a gente pode chamar um século de transição, ou um século de crise. Um mundo morre, outro está surgindo lentamente, mas nós temos ainda o que morre aí, e nós vamos ver dominante através do capital internacional, do capitalismo financeiro, mas já vai como que, já vão surgindo sinais. E esses sinais, eu acho que eles ficaram muito claros em 68, quando a juventude dizia, nós vamos entrar na época de Aquário, terminaria a época dos peixes e começaria a época de Aquário. Era uma coisa, foi muito forte isso em 68. E algum de vocês pode ter visto, talvez, o filme e talvez a peça, Hair, que mostra muito bem, especialmente a peça. O filme é mais adocicado, mas a peça é muito forte. Eu vi essa peça em 4 lugares diferentes, pelo mundo afora, e realmente é muito forte. E que é muito dura contra a sociedade, mas que termina com uma canção belíssima, que é Let Sunshine, deixa o sol brilhar. Então é uma esperança que está diante de nós. Mas nós estamos vivendo agora antes disso. Braudel diz que esse século de transição, de crise, poderá se resolver lá por 2050. Dizia Braudel nos anos 70, ele já morreu há muitos anos, mas ele veio lá pelo 2000, e nós estamos ainda dentro desta transição. A modernidade está caindo e o que vem depois ainda não surgiu. Não vem ao caso de falar mais, eu não gosto da palavra pós-modernidade, acho que ela é muito pobre, mas nós estamos vivendo um tempo de indecisão e nós temos que aprender a estar mais atentos às coisas que morrem e atentos especialmente às coisas que nascem, ao novo.
Eu acho que essa é a nossa postura que eu quero trazer aqui para vocês. E há um exemplo de 68, muito interessante, dos jovens em Paris, no Muro da Sorbonne. Na história da França, conta-se que quando, 14 de julho de 79, a Bastilha caiu, o rei ficou muito assustado e foi dizer ao ministro: ministro, está havendo uma revolta em Paris. E o ministro respondeu para ele: não, majestade, não é uma revolta, é uma revolução. Os jovens que escreveram, pegaram essa frase e transformaram. E escreveram assim: majestade, não é uma revolução, é uma mutação. Uma coisa muito mais profunda. Revolução pode ser chegar e tomar o poder. Em 17, o Partido Bolchevique tomou o poder e em 71 acabou. Mutação é uma coisa mais profunda. Vem da biologia. São transformações no mundo da cultura, no mundo da sensibilidade, no mundo das artes, no mundo da política, em todas as áreas. Então é um processo muito profundo que nós temos que ter essa ideia que nós vivemos um tempo de muita complexidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou um tempo internacional da chamada Guerra Fria, que nós tínhamos de um lado os Estados Unidos, que parecia a potência hegemônica que brotava depois que a Inglaterra entrou em decadência não digo, mas perdeu a força que tinha, e do outro lado nós tínhamos a União Soviética como uma alternativa aos Estados Unidos. Então é o tempo da Guerra Fria. A União Soviética se dissolveu em 71, como eu disse para vocês, e aparentemente os Estados Unidos ficaram sozinhos, hegemônicos, donos do mundo. Mas não aconteceu isso. O que aconteceu? Aconteceu que começaram a brotar pelo mundo afora rebeliões, lutas entre países, pior ainda, entre grupos, entre setores. O mundo árabe é um grande exemplo, quando vocês veem todas essas lutas dos xiitas, dos sunitas, a luta do Irã contra o Iraque, etc. Então, começam a surgir muitos processos de lutas locais. E é aí onde o Papa Francisco tem aquela afirmação, que eu acho que é muito profunda, que ele diz: nós estamos vivendo a terceira guerra mundial em partes. Isto é, não é enfrentamento como a primeira e a segunda entre países, mas é uma guerra disseminada pelo mundo em violências. Então eu coloco isso porque eu acho que nós temos que ter esse horizonte onde nós vamos pensar um pouquinho. As grandes tensões são no mundo árabe. A gente acompanha com horror e com interesse o surgimento desse califato que está ocupando parte da Síria e quase todo o Iraque, né? O Estado Islâmico. E lembrando que os califatos históricos estavam ali, um em Damasco e outro em Bagdá, séculos atrás, e com uma violência terrível. E no meu seminário a gente já tem discutido muito o problema do mundo árabe, e não há tempo, nem eu vou tocar, só lembrar essa confusão, essa dificuldade de entender a luta dos sunitas com os xiitas, os países, setores internos, etc. Então é um momento de muita tensão. Mas eu quero ver alguma coisa que está acontecendo mais perto de nós e que nos pode ajudar. Aqui no lado do Ocidente. O sistema hegemônico, o capitalismo, tem um discurso que ele diz que é o discurso único. É o que não dá para mudar. Ele veio para ficar, o capitalismo é o sistema e nós temos que aceitá-lo. Mas, em 2001, em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, que foi, aliás, criado por dois brasileiros, Francisco Whittaker Ferreira, que era da Justiça e Paz, e Oded Gragel, né, um empresário, eles criaram o Fórum Mundial. E qual é a ideia do Fórum Mundial? Um outro mundo é possível. Não vamos ficar no discurso único,
mas podemos fazer outra coisa. Esse fórum começou em 2001 e segue agora mesmo. Há pouco, no começo do ano, foi a reunião do Fórum Social, foi na Tunísia. 2015 vai ser em Porto Alegre, comemorando os 15 anos do Fórum. Isso, e é interessante que ele é chamado, mesmo quando é na Tunísia, quando foi na África, quando foi na Índia, o Fórum Social Mundial Porto Alegre. Quer dizer, foi ali que nasceu e de 3 ou 4 anos, de 3 anos em 3 anos, volta a Porto Alegre, onde nasceu. Então, para dizer que foi no Brasil que surgiu essa ideia que um outro mundo é possível. Mas a coisa é muito tensa. E eu vou trazer 2 exemplos, que é o exemplo espanhol e o exemplo grego, bem rapidamente, para aí nós situarmos o Brasil. Na Espanha, surgiram 2 movimentos, os indignados em Barcelona e o M15 em Madrid, M15 porque foi dia 15 de maio. Por acaso, dessas felizes coincidências, eu já tive em tantas coincidências, tive no golpe do Chile, tive em Nova York quando caíram as torres, e agora eu estava em Madrid, exatamente num hotel na esquina da praça da Porta del Sol, e ali começaram, em 15 de maio, a armar as barracas. E ali começou, então, toda a organização desse grupo de protesto. E só para trazer uma coisa mais amena e para mostrar o clima, um dos cartazes que me chamou a atenção foi um cartaz que dizia assim: os políticos são como as fraldas das crianças, têm que ser mudados muitas vezes e pelos mesmos motivos. Vejam o clima de rebeldia diante daqueles políticos tradicionais. Mas esses grupos, eles resolveram também entrar na política e construíram um partido que se chama Podemos. Tem algo a ver com aquele weekend lá do Obama, né? Podemos. E o interessante é que nas eleições agora, 2 ou 3 semanas atrás, Podemos ganhou as prefeituras das 2 principais cidades, que são Barcelona e Madrid. E elegeram 2 mulheres. Vocês vão ver, as mulheres vão aparecer todo o tempo, mostrando que talvez é por elas que o caminho do futuro vai sendo construído. Isso eu aprendo com a minha mulher, a Lúcia, que escreve e trabalha sobre todo esse tema feminista, né? E a Rosemarie Muraro, que Deus a tenha, que partiu há uns meses atrás, uma vez me declarou feminista honorário. E eu tenho grande orgulho de ser feminista honorário. Bom, mas as 2 mulheres, uma, a Ada Colau, em Barcelona, vejam que interessante, ela é líder contra as remoções habitacionais. É o que nós aqui é o movimento do sem-teto. Ela era líder do sem-teto de Barcelona e agora vai ser prefeita de Barcelona. E em Madrid é a Manuela Carmena, também de um outro grupo que se chama Agora Madrid. Então vocês veem que ao mesmo tempo tudo começa com uma rejeição dos políticos que são como as fraldas de criança, mas esse grupo todo resolve entrar na política de verdade e fazer uma coisa diferente. Então é o que está acontecendo na Espanha. O outro exemplo, que é um exemplo duro, é o exemplo da Grécia, um país que estava sendo espezinhado pela União Europeia, com dívidas altíssimas, tendo que fazer uma política que penalizava os trabalhadores, penalizava o povo, e há eleições e ganha um partido, Syriza, que o Syriza quer dizer coligação da esquerda radical. E o Syriza, então, vem para querer mudar essa política de submissão ao capital internacional. O primeiro-ministro Alex
Tsipras, e principalmente um ministro fantástico, um homem de uma grande lucidez, que é o ministro da Fazenda, Yanis Varoufakis. E quando a gente compara o Yanis Varoufakis com o nosso ministro da Fazenda, Deus do céu, a diferença que é. Eles teriam que pagar agora, no mês de junho, 1 bilhão e 600 milhões para o Banco Europeu. E eles estão resistindo. E o primeiro-ministro disse, se eu tenho que escolher entre pagar uma dívida e tirar dinheiro dos aposentados e dos trabalhadores, eu não pago a dívida. Não está sendo fácil, é possível que ele perca essa batalha, porque a força dominante é muito forte. Então vocês veem que no mundo, trouxe 2 exemplos, estão surgindo coisas novas. Mas aqui eu tenho que ser rápido, eu deixo o mundo para vir a nossa igreja. A igreja viveu, foi falado há pouco pelo Carlos, a grande experiência do Vaticano II, 62 a 65. E o que era a base do Vaticano II? Era um diálogo com o mundo moderno. Mas o terrível, quando a igreja chega tarde, é que ela vai começar a dialogar com o mundo moderno no momento em que o mundo moderno já vai entrar em crise. O Vaticano II acabou em 65, 68 estavam os jovens proclamando o fim da modernidade. A igreja chegou tarde. E é um concílio que é riquíssimo, a Gaudium et Spes é uma maravilha. Não estava prevista, inclusive, no começo do concílio. Dom Helder Câmara foi um dos que lutou para que esse documento entrasse e fosse aprovado. Mas ficou um mal-estar. Quando terminou o Vaticano II, que traz coisas maravilhosas, Dom Helder estava um pouco, digamos, desgostoso. Ele tinha lutado muito durante o concílio com a ideia, a igreja e os pobres, com o padre Gautier, havia todo um grupo aí, e teve aquele pacto das catacumbas, lá na catacumba Domitila, em que os bispos presentes resolveram tirar todos aqueles símbolos de poder, aquelas cruzes com pedras falsas, porque são falsas, mas parecem muito brilhantes, tirar todo o símbolo de poder, sair dos palácios e morar numa casa simples, que o Dom Helder saiu de São José de Manguinhos e foi morar lá na Igreja das Fronteiras, né? Então, mas isso não entrou profundamente nos documentos conciliares. Então, Dom Helder ficou um pouco, como diria, triste por isso. E em 1965, o concílio acabou em 64, né? Em 1965, o Dom Helder encontrou uma grande figura, Ivan Illich, um homem muito com uma visão muito largo alcance, e disseram, vamos começar a preparar o Vaticano III. Isso foi em 1965, preparar o Vaticano III. E vamos organizar em Cuernavaca, México, onde o Ivan Illich tinha um centro de preparação de missionários que vinham para a América Latina, vamos começar a preparar o Vaticano III em Cuernavaca. E aí reuni gente de vários lugares. E perguntou para Dom Helder quem Dom Helder indicava do Brasil para ir para lá. Em 1965, tinha acabado de haver o golpe no Brasil, eu tinha ficado um mês preso, do 4 de abril a 5 de maio, estava meio solto, né? E Dom Helder indicou meu nome. Então eu fui para Cuernavaca com a minha mulher e os meus 3 filhos, pensando na Igreja do Futuro. E Dom Helder mais adiante dizia, não é o Vaticano III, é o Jerusalém II. Jerusalém I, está lá no Atos dos Apóstolos, foi aquele momento em que Paulo quebrou aquela igreja fechada no mundo do judaico e abriu aos gentios. Dom Helder diz, temos que ter um concílio, nesse caso seria o Jerusalém II, que tem que romper e abrir-se ao mundo e especialmente às outras religiões cristãs.
E é interessante que ele escreve isso numa carta a um grande amigo dele, Jerônimo Podestá, que tinha sido bispo em Avellaneda, na região pobre do Grande Buenos Aires, e deixou o sacerdócio, deixou o episcopado e casou. E seguiu o grande amigo Dom Helder. Inclusive a viúva dele, quase toda semana, ela morreu faz 2 meses, quase toda semana falava por telefone com Francisco em Roma. Quer dizer, o Francisco é muito amigo da viúva desse ex-bispo, né? Mas o básico é esse aqui, é nessa carta que Dom Helder disse: eu tenho um sonho, que no ano 2000 se realize o Jerusalém II. Ele morreu um ano antes, 1999. Mas ele diz também: se eu não estiver mais aqui, lá da casa do Pai, eu estarei rezando para que isso aconteça. Não temos Jerusalém II, mas temos Francisco e temos o Sínodo de Outubro. Agora, mais importante para nós, América Latina, é que nós tivemos Medellín e depois Puebla. Para mim, Medellín e Puebla são o nosso Vaticano III, são o nosso Jerusalém II, porque aí entrou de cheio o pobre. Eu não vou tratar disso porque a próxima fala aqui vai ser exatamente uma igreja a partir do pobre, de modo que eu não vou entrar nesse detalhe, mas apenas lembrar que há essa abertura sobre o tema do pobre, e Medellín vai apresentar o pobre como sujeito e a libertação como processo, né? Depois Puebla vai referendar. Mais adiante, Santo Domingo, com muita dificuldade, tenta continuar um pouco. Mas depois vem o pós-concílio. E o pós-concílio é muito complexo, eu vou simplificar. Há um livro do nosso querido padre João Batista Libânio, foi lembrado ontem, que partiu há pouco tempo, amigo de tantos de nós. O livro se chama Volta à Grande Disciplina, isto é, o pontificado de João Paulo II. E num outro texto muito duro, ele fala desse tempo, diz inverno na igreja. Quer dizer, então, esses 2 pontificados, João Paulo II e Bento XVI, são, ao meu ver, são um tempo de certo fechamento e não de realização plena do concílio. E é aí que chega Francisco, vindo lá do fim do mundo, como ele diz, e há um novo clima. E Francisco, no mundo tem gestos incríveis. Francisco vai convidar os líderes de Israel e da Palestina para virem a Roma rezar com ele nos Jardins do Vaticano, acompanhados do bispo patriarca ecumênico ortodoxo Bartolomeu I. Ele vai também, na calada e no silêncio, fazer aproximação entre os Estados Unidos e Cuba. Vejam, há toda uma geopolítica aí, e Francisco está aí por baixo, né, na sociedade. E na igreja, o grande momento é a convocação que ele fez de 2 sínodos. Um foi o extraordinário ano passado, que foi um sínodo que não deu grandes resultados, praticamente repetiu o de sempre, mas nós vamos ter um novo sínodo ordinário em outubro deste ano. E vamos esperar que traga novidades. E aqui eu só digo o seguinte: nós não temos que esperar que a solução venha de cima para baixo, venha de Francisco. Não é de Francisco que vai vir a solução. A solução tem que vir da base. É de baixo para cima que se transforma. O que Francisco faz, ele criou um clima de abertura. Mas não é através de uma encíclica, um documento, que ele vai mudar a igreja, porque senão seria uma atitude também paternalista e parecida com as outras. Eu costumo dizer que é uma espécie de papolatria de esquerda. É querer que ele autoritariamente mude a igreja. Não, a igreja, povo de Deus, vai ser mudada por nós ou não vai ser mudada. Ele apenas cria o clima. Então nós estamos vivendo esse clima. E aqui eu chego à América Latina e Brasil. E o Brasil e a América Latina, que foram tão importantes
tiveram aquela década gloriosa entre Medellín e Puebla. Onde é que está a América Latina? Silêncio. Onde é que está a igreja brasileira, laicato, episcopado, preparando o sínodo de outubro? Eu não estou vendo. E aquela igreja que era valente, daqueles padres da igreja, há pouco tempo Tomás Balduino nos deixou, né? Ainda temos o Pedro Casaldáliga já com Parkinson, já bem debilitado. Temos o Zé Maria Pires, que está velhinho, mas forte, lutando, fazendo aquela... Ele tem todo um apostolado junto aos padres casados, né? Os seus 90 e tantos anos. Dom Clemente Snark, com mais de 90 anos, escreveu um livro fantástico sobre as mudanças da igreja, um livro pequeno, mas extremamente profético. Essa igreja dos grandes padres, como dizia o Comblan, da América Latina, e aqui nós temos Sérgio Mendes de Arceu, no México, temos o Proanho no Equador, temos o Larraín no Chile, Angelelli na Argentina, que foi assassinado, e o grande Romero, que foi o que nós, antes que Roma fizesse processo burocrático de beatificação, já era considerado São Romero das Américas. O povo de Deus já tinha canonizado o Romero. A igreja agora pode até, a igreja hierárquica, pode referendar uma coisa que já estava feita. Mas, em todo caso, essa igreja que foi tão dinâmica na América Latina e no Brasil, e Dom Helder, nosso querido cardeal Arns, que está fraquinho, outro dia esteve na UTI, parece que saiu agora. Onde é que está essa igreja hoje? Eu coloco isso como um desafio. Onde é que estão os leigos? Onde é que está o episcopado? Onde é que estão os clérigos? Onde é que estão as religiosas? Eu diria que as religiosas talvez serão as mais avançadas. Se tiver tempo, eu falarei sobre isso, principalmente aquela experiência das religiosas inseridas. Aliás, abrindo um parênteses, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos houve uma luta de anos das religiosas diante dos bispos. E os bispos consideravam as teólogas religiosas perigosas. Intervieram na Associação das Religiosas. E agora, com Francisco, acabou o processo. Francisco recebeu duas religiosas dessa associação, mas durante muitos anos as religiosas sofreram, porque elas estavam à frente do episcopado americano. E no Brasil eu acho que também temos experiências locais, mas não só de religiosas, temos de leigos, de bispos, de padres, mas fica isso para discussão dos próximos dias. Eu não vou entrar lá, só vou desafiar. E se a gente lê hoje onde está sendo preparado com mais coragem o novo sínodo, na Áustria, na Alemanha e na Austrália. Interessante esses três países. O Brasil, não. Os outros países da América Latina, tirando o cardeal Maradiaga de Honduras, também não. Bom, então, eu acho que é uma coisa muito séria que nós temos que pensar. Onde é que está o povo de Deus nesse momento? Aí eu quero voltar um pouquinho para trás. Quando lá nos anos 30 os jornalistas queriam entrevistar alguém para saber qual é a posição da igreja no tema da educação, no tema da família ou no tema dos direitos humanos, da justiça, a quem que eles iam entrevistar? Estou pensando nos anos 35 a 40. Eles iam entrevistar Alceu Amoroso Lima, que era um grande leigo, Hamilton Nogueira, que era outro leigo, e em Minas, Edgar Godoy da Mata Machado, outro leigo. Então, eram os leigos que iam perguntar, como é que está a igreja? Nos últimos anos, quando os jornalistas querem perguntar como é que está a igreja, vão entrevistar bispos. Não vão entrevistar leigos, vão entrevistar bispos. Houve o que eu chamo, meio provocativamente, uma episcopalização da igreja. E, de certa maneira, os leigos
já não tem essa presença que tinha Amoroso Lima, no tempo dela ser Amoroso Lima dos anos 30. Mas nos anos 50 nós tivemos a irrupção no laicato forte, que foi a Ação Católica. Em 1947, Dom Hélder Câmara é nomeado assistente-geral da Ação Católica Brasileira. E ele fez uma grande transformação da velha Ação Católica, que era mais tradicional, para uma nova Ação Católica especializada por meios de vida. É a chamada AEIO, Jac, Jic, Joc, Juc, né? Que estavam profundamente inseridos na sociedade. E tinham equipes nacionais que coordenavam isso a nível nacional. Gente, eu fiz parte, éramos jovens entre 18 e 25 anos. E que tínhamos uma capacidade, uma voz dentro da igreja. Nós íamos às dioceses e falávamos livremente. De algumas dioceses nós éramos corridos até, tinham bispos que não permitiam. Mas nós tínhamos aquela coragem, às vezes um pouco ingênua, da juventude, mas forte. E especialmente um movimento, a JUC, a Juventude Universitária Católica, no ano 61, 62, foi muito, muito longe numa opção pela transformação da sociedade brasileira e pela transformação da igreja. Tanto que uma parte do episcopado começou a atacar rudemente a JUC, e Dom Hélder escreveu, o grande profeta, escreveu um texto muito lindo que diz: senhores do episcopado, a JUC vive hoje uma hora plena. Dom Hélder Câmara, que era assistente da Ação Católica. Mas, ao mesmo tempo, Dom Hélder Câmara, em 1952, vai criar praticamente a CNBB, a Conferência dos Bispos, né? Não quero perder muito tempo com fatos, mas ele foi a Roma em 50 e foi conversar com o Monsenhor Montini, futuro Paulo VI, que era pró-secretário de Estado, e disse: Monsenhor, é hora de haver um organismo de bispos no Brasil. E o Montini riu e disse: Padre Hélder, ele era padre, como é que o senhor, um padre, quer fazer o organismo de bispos? Está querendo ser bispo? Dom Hélder, que não tinha, porque tinha resposta rápida, diz: Monsenhor, o senhor é apenas um monsenhor e já é pró-secretário de Estado do Papa, sem ser bispo, né? Bom, o Montini riu, e 2 anos depois Dom Hélder é feito bispo auxiliar, arcebispo, aliás, arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro, e vai criar a Ação Católica. Com quem ele vai criar a Ação Católica? Ele vai criar a estrutura da Ação Católica em Brasília, aí no Rio de Janeiro, aquele no velho Palácio São Joaquim, para os que conheceram ali, vai criar a Ação Católica com dirigentes da Ação Católica, vai criar a CNBB com dirigentes da Ação Católica, e especialmente mulheres, a maioria são mulheres, a querida Cecilinha, a Aglaia, Maria Luísa Amarante, que morreu há alguns meses, etc. Então, quando eu vou a Brasília, algumas vezes, eu digo lá na CNBB: gente, a CNBB nasceu a partir de mulheres. A estrutura da CNBB é Dom Hélder com mulheres. E isso os bispos ficam, às vezes, um pouquinho nervosos, porque não sabem esse passado. A presença e a influência importante das mulheres. Bom, a Ação Católica foi esse momento muito importante. O golpe de Estado de 64 destruiu muito, a Ação Católica sobrou pouca coisa, né? E agora nós temos os pastorais sociais, as SEBs, que já tinham nascido que nasceram em 75 depois, e os novos movimentos. Mas aí é problema de vocês, eu venho aprender com vocês e não quero falar disso. Mas eu só quero deixar uma pergunta: como é que o laicato brasileiro vai participar da transformação da igreja? E não há que ficar sentado esperando por Francisco. Eu acho que é uma atitude antiga de ficar esperando que o Papa lá em cima resolva e que desça a sua orientação. Francisco abre espaço para que nós, povo de Deus, façamos
a transformação. Aliás, simbolicamente está muito claro quando ele aparece pela primeira vez lá na lógia do Vaticano, quando ele é apresentado ao mundo. O que ele faz? Qual é o primeiro gesto dele? É se debruçar e pedir a bênção do povo. E depois é que ele dá a bênção dele. Depois. Quer dizer, o povo de Deus, ele pede que o povo de Deus o abençoe. E assim é a mesma coisa no pontificado de Francisco. Ele não está dando ordens, não está pontificando aquela coisa antiga, mas ele está abrindo esse caminho. Então não é, mas ainda os velhos hábitos, muita gente está esperando, que bom, e é um álibi, porque Francisco está mudando, nós não precisamos mudar, vamos esperar que ele mude. Ele não, nós é que temos que mudar, nós, povo de Deus, para usar a ideia do concílio. E o Francisco vem depois, e ele provoca, né? Vem depois para receber toda essa profecia que vai aos pouquinhos surgindo da base. Ainda não é muito visível. O meu problema é onde o Brasil está aí. Qual é vai ficar esperando o Francisco? Aliás, entre parênteses, o Francisco é bispo de Roma. Eu acho que temos que falar menos do Papa Francisco e mais do Bispo Francisco, que é Francisco, bispo de Roma, e como bispo de Roma é o irmão maior de todo o episcopado do mundo inteiro. E esquecer aquelas coisas horríveis que são Santo Padre, isso aí é coisa... Tem outra terminologia que é totalmente do tempo monárquico, né? E Francisco está quebrando tudo isso. Mas voltamos à sociedade brasileira. Já cheguei aqui no limiar do próximo sínodo. Vamos voltar para o Brasil rapidamente. Até que horas eu tenho? 10 e pouco. Então vamos correr. Na sociedade brasileira. Nós tivemos o fim da ditadura, em 1984, mas dali para cá nós tivemos uma transição, que num texto que eu escrevi eu chamava a transição do pacto conservador. Essa transição foi feita pelos setores dominantes, foi feita não para fazer uma transformação profunda, mas simplesmente para que aqueles políticos tradicionais voltassem. O primeiro presidente foi Sarney, que coisa mais tradicional para a questão do Maranhão, que a família Sarney. Depois vem aquele que fala contra os marajás, e que foi o maior dos marajás, que é Collor, né? E que foi afastado, mas anda por aí ainda. Depois nós tivemos o governo de Itamar Franco, que foi, aliás, um dos mais abertos, ele foi bem plural. À sua maneira, Itamar conclamou muita gente, trouxe gente de muitas tendências. Eu acho que ele aí foi um pouco melhor. E depois temos 8 anos de FHC, que, ao meu ver, manteve o sistema neoliberal, que ele tinha herdado dos outros, e manteve. E aí, em 2003, nós temos uma coisa inusitada, que é um operário que chega a presidente da República. Imagina, as elites ficaram irritadíssimas. E tem um texto do Veríssimo, do Luiz Fernando Veríssimo, que é muito interessante. O Luiz Fernando diz assim: até agora o país era governado pelos Bragança. Bragança, família real, né? E, de certa maneira, todos eram Bragança. E agora chegou um da Silva. Que coisa estranha! Eu quero deixar muito claro o seguinte: eu não venho aqui fazer apologia ou fazer propaganda deste ou daquele governo. Não vou entrar no mérito dos 8 anos do governo Lula. Isso eu faço nos meus escritos, em outro lugar. Não é o momento aqui. Mas então, eu quero mostrar o simbolismo, o sinal. Um operário presidente. Outra coisa, vamos discutir que fez ou que não fez, mas o símbolo é muito profundo e muito importante. E aqui eu vou contar um fato. Em outubro de 2007, acho que não foi, 2007, eu fui convidado pela Globo News
para aquele programa das 10, que é um programa do qual tem muitas restrições, mas enfim. Para falar sobre a vitória de Cristina Kirchner na Argentina. Ela acabava de ser eleita presidenta, uma mulher presidenta na Argentina. E eu disse o seguinte: eu tenho um sonho. É um dia o diálogo entre duas mulheres presidentas, Cristina Kirchner e Dilma Rousseff. A Dilma não tinha sido apresentada como candidata ainda, o Lula vai lançá-la meses depois, o nome dela não estava. Já nos bastidores a gente sabia, né? Mas o cara da Globo fica pálido, porque não estava previsto isso, né? Então, mas eu queria o simbolismo. Primeiro nós tivemos um operário, e agora nós temos uma mulher, ex-guerrilheira, que foi presa e torturada. É um simbolismo. Então, não vou entrar no mérito, mas mostrar que houve uma coisa inusitada. E meses depois, anos depois, até agora há pouco, eu fui convidado pela Globo News, mas aquele programa da tarde, às 16 horas, para falar sobre a Bachelet, no Chile. E eu disse, olha, gente, eu falei do diálogo de duas mulheres lá atrás. Agora nós temos o diálogo de 3 mulheres. Tem 3 mulheres. E a Bachelet, cujo pai militar foi preso, cuja mãe foi presa e torturada, cuja ela foi torturada. Então, vejam, há uma mudança. E a mudança está vindo pelas mulheres. Isso aí é muito significativo. E o que nós temos hoje, e eu não vou entrar na discussão minuciosa da política atual, nem do governo, nem da oposição, não é o momento, mas eu apenas quero dizer que nós estamos vivendo, no Brasil, uma crise econômica que não é brasileira, ela é mundial, no tempo da globalização. É o capital financeiro, que é o grande capital financeiro internacional, das grandes empresas, e o capital financeiro especulativo, principalmente, que está dominando o mundo. São trilhões de dólares que andam rolando por aí, chamado um capital andorinha, e que entra nos países e sai dos países, entra para tirar o que pode e sai para deixar o país com as calças na mão, como quiseram fazer com a Grécia, né? Então, nós vivemos uma crise muito profunda no Brasil, que não pode ser isolada dessa crise internacional, que está na mão desse capital especulativo internacional. Nós estamos dentro desse sistema. Mas no Brasil, há uma coisa específica, é que nós estamos vivendo um processo que vem lá dos anos 40, 50, que eu chamaria a construção da nação. O Brasil é um país jovem que se está construindo, que se está descobrindo. E aí eu acho que os anos do último Getúlio, 50, 54, e os anos do JK, foram anos muito importantes para essa construção da nação. E aqui eu podia falar de muitas coisas, mas eu vou escolher só uma, porque eu acho que ela é emblemática e é exemplar. E sobre essa eu queria basear um pouco essa parte que já vai terminando, para depois terminar com a igreja, né? Eu acho que, se você quer ver uma maneira por onde o Brasil foi caminhando, você pega o petróleo. Em 1950, a grande luta foi pela nacionalização do petróleo. E foi o que Vargas conseguiu com a Lei 2004, de 1953, que criou o monopólio estatal. Os que estão mais perto da minha geração devem lembrar a grande luta que eu vivi intensamente, e tantos vivemos: o petróleo é nosso. Isso foi uma bandeira que nós tínhamos. O que dizia o capital internacional? E a direita brasileira? Primeiro dizia assim: não tem petróleo, o Brasil não tem petróleo.
E o Monteiro Lobato dizia, tem. E escreveu um livro lindo, que eu li na minha infância, que é um livro do Sítio Pica-Pau Amarelo, que se chama O Poço do Visconde. Alguns leram, né? Então, tem petróleo, sim. E em 1936, num lugar chamado Lobato, curioso, porque é o mesmo nome lá do Monteiro Lobato, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em Lobato, na Bahia, aparece o petróleo. E aí a direita não pode negar que não tem petróleo. Mas aí a direita vai dizer o quê? Tem petróleo, é claro, mas nós não temos tecnologia para explorar esse petróleo. Temos que entregar para Standard Oil, para Shell, para os que sabem. Essa era a conversa da direita. E não, o Brasil não tem capacidade para uma empresa. E o Brasil cria a Petrobras. E a Petrobras vai se transformar numa das maiores empresas do mundo. E a 9ª empresa petroleira do mundo. E uma empresa fortíssima. Durante o governo do FHC, ele meio que desestatizou com uma política de concessões. Abriu concessões. Bom, mas aí agora, mais perto, no governo Lula, se descobre o pré-sal, que é uma coisa impressionante, a riqueza, a potencialidade que o Brasil tem lá nas profundezas do oceano. E essa, eu acho que é a grande luta hoje. E pela lei de 12.351, do ano 2010, o Estado passou a ser o único operador do pré-sal, claro, com um regime de partilha operacional com algumas outras empresas, mas na mão do Estado. Aí, então, começa uma nova luta, para que é a direita, que o pré-sal volte lá para o regime das concessões, e seja, o capital internacional está ávido, está com sede, está com vontade de entrar para explorar o pré-sal. Mas para fazer isso, é preciso sangrar a Petrobras. É preciso mostrar que a Petrobras está acabando, que a Petrobras não funciona, que temos que trazer outros... E essa campanha terrível que está havendo contra a Petrobras. É claro, lá dentro da Petrobras há uma máfia e há criminosos que deram ocasião para tudo isso. A roubalheira foi uma coisa imensa, não adianta esconder. Mas, alguns dizem, nunca houve corrupção maior como agora. Não é verdade. A corrupção vem de trás, a corrupção vem lá do tempo dos militares, a corrupção atravessa todo o período FHC. O que acontece é que agora a coisa sai à luz pública e pode haver, e é denunciada, e as pessoas são presas. E os grandes empresários que estão lá roubando e dando propina para os políticos estão sendo denunciados, e os políticos também estão sendo denunciados. Então, essa é a coisa. E a Petrobras? Está em decadência? Está acabando? Olha aqui, dia 11 de maio, o país produziu, na área do pré-sal de Campos e de Santos, começou a produzir, já produzia antes, mas nessa data, 800 mil barris ao dia. É incrível o que está acontecendo e que a imprensa não conta, é claro. O pré-sal já está em plena operação. É verdade que a corrupção foi enorme e que a fraude enorme e que em 2004 houve 6 bilhões de reais digamos, na mão da corrupção. Mas, no primeiro trimestre deste ano, 2015, segue esse problema, mas a Petrobras teve agora um lucro líquido de 5,3 bilhões. Apesar de toda essa roubalheira, que se no ano anterior foi 6 no conjunto, é muito mais. E ela está encerrou esse trimestre que acabou, com 68 bilhões de reais em caixa. Então, ela não está quebrada, ela está forte. Corrupta, claro, corrupção dentro, sim. Coisas erradas, sim.
mas ela é uma empresa potente. Ela era, pelo Forbes, até no ano 52, era a 10ª grande empresa mundial. Ela caiu para o nível 30, por toda essa luta de corrupção. Mas eu acredito que ela vai retomar. Então, eu acho que uma maneira do Brasil crer nele mesmo, ele acreditar nas suas capacidades. E o Petrobras é um exemplo, eu peguei só esse filão, são muitos, é um exemplo de como podemos avançar. Como Podemos na Espanha, como Syriza na Grécia, eu acho que o Brasil tem capacidade e não pode. E aqui nós temos aí uma imprensa que é muito facciosa e que conta o que ela quer. E uma das lutas dela exatamente é a destruição da Petrobras. E a igreja nisso tudo? Agora vamos pegar a igreja. A igreja está comprometida, é a pergunta, com a construção da nação, desse novo Brasil? Quando eu voltei ao Brasil em 1977, Betinho depois voltou em 79, nós tomamos uma decisão. Não vamos entrar em nenhum partido político. Vamos participar da base da sociedade, na sociedade civil, com movimentos, com os pastorais sociais, eu no IBRADES, Betinho criando o IBASE. Então, nós quisemos não fazer política partidária, mas trabalhar na base da sociedade. É claro que, ao mesmo tempo, nós aplaudíamos aqueles companheiros que queriam fazer política, que é fundamental. Exatamente para que não sejam como as fraldas das crianças, né? Mas seja uma política diferente. E eu devo dizer a vocês, e aqui é apenas uma confissão pessoal, que eu só votei PT, só, nesses anos todos. Mas não sou do PT. Estou trabalhando no movimento na base, né? E o Betinho escreveu, em 1974, em agosto de 74, um artigo luminoso, que aliás fui eu que pedi, sugeri, que se chamou Opção pela Sociedade. E ele diz, na sociedade, assim como na igreja não temos que esperar que Francisco resolva, no Brasil não temos que esperar que o presidente tal ou qual resolva. A sociedade tem que se mobilizar. E o presidente, ou a presidenta nesse caso, ela tem que sentir isso tudo e fazer avançar. E agora, o Betinho disse lá nesse artigo lindíssimo, meu tempo segue o calendário eleitoral. Entre a planície e o planalto, eu fico com a planície. Quer dizer, com a base, né? E ele diz, eu sei que eu vou morrer logo. Ele morreu 2 anos depois, ele era hemofílico e teve AIDS, né? Eu sei que vou morrer logo, mas o meu tempo é o tempo da cidadania. Então, eu acho que nós vivemos esse tempo da cidadania, que é na base. E agora, partindo, devo também uma outra confissão, assim, bem atual, há todo um grupo aí, aliás, pluripartidário, pessoas de vários partidos, que está pensando numa grande aliança de defesa da nação, frente a esse capital internacional ávido, e contra a corrupção. E aqui há uma figura que é um grande amigo, que eu aprecio muito, que é o deputado Alessandro Molon. O deputado Alessandro Molon vem dos movimentos da igreja. Ele foi aí nas pastorais sociais e, inclusive, no começo, no movimento carismático. Ele vem de todo esse mundo. Ele e outros políticos e intelectuais, vamos pensando numa grande união de partidos, de movimentos progressistas, de pessoas, de lideranças, movimentos de base, para fazer uma grande aliança em defesa da nação, em defesa do Brasil, que não tem uma cor partidária, mas é uma coisa mais ampla. E aí o cristão? E o cristão nisso? Com isso eu quero terminar, porque eu estou vendo que eu já passei tem 2 minutos, mas vamos ver se eu avanço. E o cristão nisso tudo? Ele tem que apostar, primeiro, na esperança.
O Peggy, que é um grande poeta, ele dizia que a esperança é a irmãzinha menor que leva as duas outras irmãs, a fé e a caridade, pela mão. Então, é essa esperança que nós temos que ver através do que está acontecendo, inclusive na base. No meu livro, um deles, que o Carlos falou, chama A Utopia Nascendo no Meio de Nós. Não temos que esperar o futuro. Já estão surgindo experiências disseminadas. Nós temos que descobrir onde é que elas estão e fortalecê-las e ajudá-las a que cresçam. Eu acho que essa é a grande função que nós temos, valorizar essas pequenas experiências. E que enfrentam esse grande capital internacional especulativo, que é o sujeito da história a nível mundial e que tem no Brasil aliados em setores de alguns partidos, na boa parte da imprensa, isso aqui é terrível, os meios de comunicação na mão desses interesses, não todos, mas em boa parte. E eu trago, então, 2 exemplos rapidinhos para acabar. Um, Santiago, 11 de setembro de 73. Eu morava lá e lembro que acordamos de manhã ouvindo os aviões descendo baixinho por cima do nosso telhado, indo em direção ao Palácio da Moneda para bombardeá-la, né? E ligamos a Rádio Magalhães e aí ouvimos com muita emoção, e até hoje eu me emociono, as últimas palavras de Salvador Allende. Salvador Allende dizia assim, vou dizer em espanhol ou depois em português: "Más temprano que tarde volverá el pueblo a las grandes alamedas. La historia es nuestra, la hacen los pueblos." Mais cedo do que parece, o povo voltará às grandes avenidas. A história é nossa, a fazem os povos. E 1h30 depois, ele sentou no silhão, na cadeira presidencial, com a sua faixa de presidente, e com a metralhadora se matou. Mas ele tinha essa esperança. E anos mais tarde, o corpo de Salvador Allende voltou à Avenida Bernardo O'Higgins, quando foi trazido de Valparaíso para o cemitério de Santiago. Eu voltei ao Chile e vi com emoção a estátua de Salvador Allende, que está em frente ao Palácio da Moneda. Ele está olhando aquela sacada onde ele falava sempre. Embaixo estão as palavras da sua despedida. E vejam este homem que nos trouxe esperança. Ele não era cristão, mas ele vivia profundamente a esperança. E aqui eu só cito uns versos belíssimos do trovador cubano Pablo Milanés, que me tocam muito, porque diz assim: "Eu pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, e en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes." Eu pisarei novamente as avenidas do que foi Santiago ensanguentado. E numa bela praça libertada, eu sentarei para chorar pelos ausentes. Então, os ausentes que estão presentes. Então, é um Chile que voltou e que recomeçou. Então, essa é uma dimensão de esperança. Outro exemplo, aí temos Francisco, pedindo que os cristãos saiam do seu mundo fechado, do seu gueto narcisista, como ele diz, e afunde na sociedade, correndo riscos, com cheiro de ovelha, como ele diz para os bispos, mas isso vale também para os leigos. E ali é que a igreja vai dar testemunho de Jesus de Nazaré. Vocês distribuíram, alguém distribuiu há pouco, esse texto lindo, e eu só digo, diz o Francisco, é necessário ser fiéis ao Espírito para anunciar Jesus com nossa vida. E mais adiante, quando não o fazemos, a igreja não se torna mãe, e sim igreja babá, que nina a criança para dormir. É uma igreja dormente.
Quer dizer, é uma igreja que está fechada, que não está fazendo nada. Então, ele nos convida para ir à sociedade, para dar testemunho de Jesus de Nazaré, na grande esperança da construção do mundo e do reino de Deus, que estão muito interligados. É difícil, é lento. O Monsenhor Romero, na sua última homilia, na véspera de ser assassinado, ele deu termina o sermão dele, que é incrível, com aquilo: eu peço, eu ordeno, cesse a repressão. No dia seguinte o mataram, é claro, depois de uma afirmação dessas. E o povo fez dele santo, São Romero de las Américas. Agora há o processo de beatificação, que foi em Salvador, vai ter de canonização depois em Roma, mas isso vem depois. Ele virou santo pelo povo de Deus. Depois a igreja oficial, hierárquica, referenda, né? Nós temos Dom Helder também, que vem aí logo depois, etc. A tarefa eu sei que é difícil. E aqui vem a minha pergunta para vocês, para o trabalho de vocês nos próximos dias. E o laicato brasileiro, onde é que ele está? Nesse momento de crise da modernidade, transformação do mundo, nascimento de outras coisas a partir de experiências concretas, e na igreja, no tempo de Francisco, que é o tempo de pensar livremente, de, quem sabe, no próximo sínodo, fazer o que fez o Vaticano II. Quando o Vaticano II começou, ia ser um desastre. Os documentos preparatórios que tinham sido feitos pela Cúria Romana eram péssimos e foram derrubados pelo cardeal Lercaro, pelo cardeal Koenig, pelo cardeal Sunes e outros, com a presença fortíssima nos bastidores de Dom Helder. E a segunda sessão começou num outro clima. O primeiro sínodo, ao meu ver, não fez grande coisa. E o segundo? Não poderá fazer? Não poderá o Espírito de Deus estar aí nessa discussão sobre a família que é tão antiga, é tão tradicional, essa discussão sobre família, sobre gênero, sobre sexualidade? A igreja está parada aí. Ontem vocês viram lá, naquelas estatísticas, como a maioria das pessoas, dos cristãos, não seguem os preceitos que já estão superados. Minha mulher tem escrito e fez pesquisa sobre as mulheres das comunidades de base da Baixada Fluminense em relação aos problemas da sexualidade e da reprodução. E as mulheres da Baixada Fluminense, católicas, têm a mesma postura das mulheres não católicas em relação aos grandes temas. Então, temas assim como a camisinha, mas é ridículo hoje ainda ficar discutindo isso. A prática hoje não arquivou. E muitos outros pontos, de todo o problema. Quem sou eu para julgar os gays, disse o Papa Francisco, né? E abriu uma brecha. Outra brecha que ele abriu, lembrem-se das mulheres paraguaias no fim da guerra. Quando acabou a guerra do Paraguai, os homens tinham sido mortos quase todos. Então as mulheres tinham que procriar. E as mulheres procriaram com vários homens. Uma situação real que aconteceu. Bom, para dizer que eu acho que há muitas coisas, eu não tenho tempo aí, senão eu me entusiasmaria. Eu tenho escrito, eu e a Lúcia, sobre todos esses problemas que eu chamo temas congelados. O tema da sexualidade, o tema do celibato obrigatório, o tema da ordenação de mulheres. São temas congelados que vão ter que ser descongelados. Não sei se nesse sínodo ou mais adiante. Vamos torcer para que seja nesse sínodo. Não é fácil. E com isso eu vou terminando. O grande poeta espanhol, Antonio Machado, o poeta da minha predileção, ele, poucos dias antes de morrer, quando ele estava saindo para o exílio, tinha terminado a Guerra Civil, o Franco e a direita tinham ganho, e Antônio Machado se exila na França.
E se exila e morre logo depois que ele passa a fronteira. Mas pouco antes ele escreveu um texto muito bonito e tem uma frase que diz assim: a história não caminha ao ritmo a história não caminha ao ritmo da nossa impaciência. Ela é lenta, mas ela caminha. Caminha, como Allende disse, a história é nossa. E Machado diz, não vai ao ritmo que nós gostaríamos, mas ela vem. E eu diria a mesma coisa dentro da igreja. Como é que nós vamos participar dessa caminhada, desse desbloqueamento de tantos temas congelados? Como é que nós vamos caminhar para dar testemunho nessa sociedade nova, frente a esse grande poder do dinheiro e da dominação? E aqui eu acho que se encontram duas coisas. Se encontram a construção do país, construção do Brasil, e a construção do reino de Deus, que não estão separados. É nesse encontro desses dois que nós temos que dar testemunho e seremos julgados. E eu termino perguntando isso. Onde estão os leigos da Igreja Católica Romana do Brasil? Onde estão os leigos na construção dessa nação, desse Brasil, que está sendo construído e está sendo atacado violentissimamente? E onde estão os cristãos na transformação da Igreja, como germe do reino de Deus e de uma igreja pobre dos pobres e uma igreja que dá verdadeiro testemunho de Jesus de Nazaré? Esse é o desafio que eu queria trazer para vocês. Obrigado.